o deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, e o segundo orador do grande expediente, deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão. Deputado Rubens Bueno, você tem 25 minutos na tribuna. Senhora presidente Giovânia de Sá, senhoras e senhores deputados, todos nós aqui sabemos que o diálogo, a busca de consenso e o debate são a base para uma boa evolução da política. Já a troca de insultos, os extremismos, os mandonismos, em nada ajudam a consolidação de um bom ambiente democrático. E por que digo isso? Digo isso porque o novo governo está prestes a completar 3 meses e aqui nesta casa iniciamos a nova legislatura há quase 2 meses. No entanto, o que estamos assistindo no dia a dia são posturas políticas vinculadas ainda a um clima de campanha, de acirramento, que em nada ajudam a deslanchar o trabalho que, eleitos que fomos, temos obrigação de entregar ao povo brasileiro. Tendo como pauta prioritária de sua agenda a reforma da Previdência, o governo ainda não conseguiu sequer articular sua base de apoio. Apesar de já ter formulado e apresentado as propostas, ainda há dificuldades para a conquista de apoios declarados. Dos 308 votos necessários, somente cerca de 180 estariam garantidos hoje. Esse dado, por si só, espelha a dificuldade de articulação política do governo. Talvez ainda não tenha passado pela cabeça do governo que a aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso Nacional depende do convencimento dos parlamentares com relação à justiça das novas fórmulas sugeridas para o cálculo de aposentadorias. E esse trabalho de convencimento, apesar dos esforços do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do secretário especial da Previdência e do Trabalho, Rogério Marinho, ainda não deu o resultado necessário. E o convencimento a que me refiro é no plano das ideias, não da liberação de emendas ou indicação de cargos. Não é o toma lá da cá. Precisamos de mais política, mais gestão política por parte do governo. Quero dizer com isso que a área política do governo precisa acordar. Não faz articulação por osmose, e muito menos pelas redes sociais. Tampouco o resultado das urnas garante a aprovação de uma reforma desse porte. Todos nós sabemos que ela é necessária e há muitos anos sabemos que é preciso aprovar novas regras para a aposentadoria, para garantir a sua sustentabilidade no longo prazo. Defendemos uma reforma da Previdência para acabar com privilégios e estabelecer regras parecidas para com os trabalhadores. O déficit na conta da Previdência é uma realidade. Se nada for feito, a aposentadoria e a pensão dos brasileiros estarão em risco em um futuro próximo. Há muitas distorções no sistema previdenciário brasileiro. Além disso, a despesa crescente com a previdência pública não se sustenta diante das mudanças demográficas, porque o país irá passar nos próximos anos com uma população mais velha em proporção maior do que a dos jovens. Os regimes de previdência geram aos cofres públicos todo ano um déficit de cerca de 200 bilhões de reais. Dinheiro que deveria ser investido em educação, saúde, saneamento básico. E eu pessoalmente defendi a reforma da Previdência durante toda a minha campanha, ao contrário do presidente, que sempre votou contra as reformas da Previdência e ainda neste mês, após ter enviado ao Congresso sua proposta, afirmou que no fundo não gostaria de fazer a reforma da Previdência. Afirmações como essa enfraquecem ainda mais as chances de vermos uma reforma aprovada, o que é preocupante. O presidente deveria se ocupar menos em provocar polêmicas no Twitter ou em outra coisa e passar a traçar metas mais assertivas para o seu governo. Precisa definir claramente quais as intenções desse governo, ouvir mais, conversar mais e assumir de vez a articulação política para a aprovação das propostas que envia ao Congresso. Não é possível governar pelas redes sociais. Aliás, essa ferramenta, ao invés de ajudar, tem atrapalhado o governo.
Não são poucas as crises provocadas pelo presidente e seus filhos, justamente por meio de comentários afoitos e até ataques a partidos, instituições e presidentes que estão comprometidos com as reformas. Nas últimas semanas, por exemplo, assistimos a ataques descabidos ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Logo contra Rodrigo Maia, um dos mais ardorosos defensores da reforma da Previdência. Ataques como esse nos fazem pensar se o governo está mesmo comprometido com a reforma. Seria intenção do governo enviar as reformas a esta casa, lavar as mãos e depois colocar toda a culpa pela não aprovação da proposta no Congresso na chamada velha política, deputado Gilberto? Aliás, quem critica tanto a velha política, quem propõe o novo, deveria apresentar algo no lugar. No entanto, senhoras e senhores, o presidente Jair Bolsonaro até agora não apresentou nada para colocar no lugar. Ele mesmo ocupou mandatos consecutivos de deputado federal desde 1990. Se alguém se beneficiou da forma de fazer política que temos até hoje, esta pessoa se chama Jair Bolsonaro. Então, esse ataque ao que chama de velha política parece ser mais um discurso para a plateia do que a intenção verdadeira de mudar alguma coisa. Seria objetivo do presidente criminalizar a política? Espero que não. Mas se for, trata-se de um caminho preocupante. Sempre falei e repito que o caminho para a superação de problemas não é a criminalização da política, sem a qual uma democracia não sobrevive. O que temos de criminalizar são as pessoas, os maus políticos, aqueles que se utilizam do mandato para, em esquemas de corrupção, conquistarem benefícios próprios para partidos e corporações. A política não é criminosa. Criminosos são os que se utilizam dela para praticar crimes. Se continuarmos nessa toada de ataques às instituições, estaremos tornando cada vez mais instável e frágil a nossa democracia. Esse não é o caminho. É preciso mais diálogo, menos tuitadas provocativas, menos Twitter e mais trabalho. Política se faz com debate, propostas e diálogo para a formação de um acordo em torno de temas, sempre em prol dos interesses da maioria da população. Fora disso, é regime autoritário, ditadura que visa impor sobre a maioria os interesses de um pequeno e seleto grupo neste país. Todos aqui sabemos que é preciso uma boa política para a aprovação da reforma. A reforma é necessária, mas também não pode ser injusta. E é aí que está o nó dessa reforma, que precisa ser desatada nesta casa. Hoje, sugestões e questões como a da aposentadoria rural e do benefício de prestação continuada do BPC já estão provocando um intenso debate. A partir de agora virá a pressão das diversas categorias. Conciliar os interesses não será mais tarefa simples. Por isso, Congresso e governo precisam estar alinhados, cada um em seu campo e com suas atribuições para garantir o andamento da proposta. Então, é hora de mais ação estratégica dentro do governo, junto ao Congresso e à sociedade. A reforma não é questão de patriotismo dos parlamentares, termo muitas vezes utilizado pelo presidente. Estamos tratando do reequilíbrio de todo um sistema. É preciso competência em campo para compreender e para convencer a sociedade e o parlamento brasileiro. No entanto, muitas jogadas estão sendo mal feitas. A inclusão da reformulação das carreiras dos militares, junto com a proposta de reforma da Previdência para a categoria, é um exemplo disso. Trata-se de um equívoco que deve dificultar a tramitação do tema no Congresso. A questão da carreira poderia vir em outro momento, em uma discussão separada, e não junto com a reforma da Previdência. A abertura de tratamento diferenciado dentro da reforma da Previdência vai aumentar ainda mais a pressão de categorias sobre os parlamentares e pode desfigurar o texto apresentado pelo governo. O lobby já toma conta dos corredores do Congresso e tende a crescer, pois o próprio governo, com a proposta dos militares, sinalizou
que é possível oferecer compensações em troca de sacrifício dos contribuintes da Previdência. Ou a reforma é para todo mundo, ou não é para ninguém. Se ficarmos estabelecendo uma série de regimes especiais, não chegaremos ao resultado pretendido. No caso dos militares, por exemplo, a mudança proposta, com a criação e ampliação de gratificações incorporadas aos soldos, representará uma economia de cerca de 10 bilhões em 10 anos, quase 10 vezes menor ao que foi anunciado. Entendemos que é uma categoria especial e que merece ser valorizada, mas a questão de reformulação da carreira deveria ser tratada de forma separada e não junto com a reforma da Previdência. O fato de o presidente Jair Bolsonaro ser militar e ter em postos chaves do seu governo um grande número de integrantes das Forças Armadas também acaba se tornando um complicador. Fica a impressão de que o presidente, eleito com o discurso de combate aos privilégios, está dando tratamento especial na reforma da Previdência, justamente para a sua categoria. Na outra ponta, a reforma geral estabelece o pagamento de menos da metade de um salário mínimo para os brasileiros mais carentes que recebem o benefício da prestação continuada. Isso certamente vai provocar fortes reações na sociedade e no Congresso, até porque não é justo. Sou um defensor da reforma, mas uma reforma que tenha como principal foco o combate aos privilégios e que não acabe criando outros por meio de estabelecimento de categorias especiais. Bem, mas vamos a alguns pontos da reforma que está na Comissão de Constituição e Justiça. A reforma da Previdência, apresentada pelo governo, prevê uma economia de pouco mais de R$1 trilhão em 10 anos. De acordo com o Ministério da Economia, o impacto da PEC nos primeiros 4 anos será de R$161 bilhões. A União economizaria 715 bilhões nos próximos 10 anos, com as mudanças na Previdência dos trabalhadores da iniciativa privada. Com a Previdência dos servidores públicos federais, a economia está estimada em R$173,5 bilhões. O aumento da alíquota de contribuição dos servidores federais causaria uma economia adicional de 29,3 bilhões. O restante da economia viria de alterações no pagamento de benefícios. E é justamente aí que precisamos estar atentos. Entre esses benefícios, alvos da tesoura da reforma, estão o abono salarial e o BPC, o benefício de prestação continuada. Segundo o Instituto Fiscal Independente, o IFI do Senado, trata-se de um corte em 10 anos de R$26,7 bilhões nos gastos com o BPC e R$150 bilhões com o abono salarial. E o que isso significa? Vossa Excelência me concede a parte, deputado Rubens? Pois não, deputado Gilberto, concedo a Vossa Excelência a parte. Se for também. Deputado Rubens, primeiro quero parabenizar Vossa Excelência pelo discurso responsável que Vossa Excelência traz a esta casa para a reflexão de todo o povo brasileiro.